Salve, salve pessoas! Voltamos para mais uma aula de matemática discreta, onde hoje nós vamos aí avançar no nosso conhecimento. Vamos aprender sobre um tema diferente hoje que também vai ser muito importante e na verdade ele é tão importante que ele vai envolver praticamente todo aquele conhecimento que a gente obteve até agora e a gente vai gastar relativamente um tempo longo aí nesse tema. Afinal de contas, ele vai ser de extrema importância no nosso conhecimento na aplicação da matemática de modo geral aí na computação. E esse tema, ele é a indução. Indução, mais para frente a gente vai ver sobre indução matemática, mas eu queria antes passar para vocês um conceito, uma ideia do que é indução. Isso que é um tema de extrema importância, muito utilizado, principalmente nos dias de hoje. Vamos lá, vamos ver esse tema, essa indução, como é que acontece. Bom, indução, ela representa aí um método, uma técnica que a gente utiliza para basicamente generalizar as coisas. Então, quando a gente generaliza, a gente fala, olha, isso daqui é regra, isso daqui ela vai ser aplicado para qualquer sistema, para qualquer ambiente que a gente estiver aplicando. Pode ser na parte biológicas, pode ser na parte de ética, pode ser na parte de exatas, pode ser em qualquer assunto. Então, a indução vai trabalhar aí um formato de levar vocês a pensar ou a entender um determinado assunto a partir aí de algum ponto de vista específico. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Afinal de contas, indução é um tema que está muito em alta. Indução, né? A gente está vendo aí muito em alta, principalmente por essa difusão da tecnologia. Então, uma pessoa simplesmente pega alguns dados aí que estão disponíveis muitas vezes, e ela geralmente trabalha ali com os dados para fazer você pensar que alguma coisa é verdadeira ou que alguma coisa é falsa. E aí, onde a gente entra no tema, no famoso tema das fake news. Então, a fake news, ela também é uma forma de indução a um determinado conhecimento. Só que fake news, para a gente, não é uma coisa muito útil, não é uma coisa legal. Afinal de contas, a fake news, ela trabalha aí com a indução ao engano. Então, a proposta da fake news, de um modo geral, né, é fazer com que, de forma muitas vezes proposital, eu leve a criar uma falsa verdade ou basicamente uma mentira, e a partir deste conceito eu vou encaminhando para você, eu vou compartilhando essa informação, eu vou levando você a pensar que aquela notícia, que aquela informação, ela é verdadeira. Mas a gente sabe que fake news, a gente precisa averiguar, a gente precisa verificar se é verdadeira ou não, porque pode gerar aí grandes problemas, pode atuar, pode afetar a nossa vida aí de uma forma muito grande. Então, fake news é também uma forma de indução, só que aqui uma indução nada legal. Mas a gente já viu também, antigamente a gente chamava fake news de, por exemplo, fofoca. Então, a fofoca também é uma forma de fake news ou uma forma de induzir um determinado conhecimento nas pessoas ou em um grupo aí de pessoas. Bom, a ideia da fofoca ou das fake news ou das notícias falsas, elas já são aí muito utilizadas, muito estudadas também, uma vez que na antiguidade, né, nos tempos aí onde a gente vivia, por exemplo, em cavernas, a gente já conseguia observar essa fofoca, essas notícias falsas acontecendo. E não somente em humanos, também outros animais costumam trabalhar com este artifício para, por exemplo,
gerar aí uma sobrevivência ou até para manter pessoas, grupos que vão ter aquela mesma mentalidade desse ser, desse animal próximo dele. E aí, com essas pessoas próximas, com esses outros animais próximos, eles conseguiriam, por exemplo, gerar a sobrevivência, conseguir mais alimentos e assim por diante. No caso da fake news, a gente tem um problema, afinal de contas, não vai ser um grupo muito específico, como acontecia na fofoca, como acontecia aí naquelas notícias falsas de muito antigamente. O fato da tecnologia faz com que essas informações falsas disseminem aí, apareçam por todo o mundo. Então não fica mais restrito a um grupinho ali de 10, 20 pessoas, às vezes até um pouco mais de 100 pessoas. Não fica mais restrito. Agora a gente já está falando de notícias que vão atingir aí milhares, milhões de pessoas. E isso é extremamente danoso, extremamente negativo para a nossa sociedade. Então, por favor, não divulguem fake news. Corram atrás de informações verdadeiras ou até verifiquem se as informações que vocês estão recebendo são verdadeiras. Mas essa ideia a gente já consegue ver aí em diversos seres, em diversos animais. E a proposta das fake news ou das notícias falsas de um modo geral, elas vão estar aí associadas a muitas vezes uma ficção, uma mitologia ou até uma imaginação coletiva. Então a gente pode ter aí essa criação, essa envolvimento, essa estruturação de uma informação que vai levar aí um determinado grupo a se unir, a criar ali aquele ambiente. Então isso pode acontecer, por exemplo, em jogos ou em livros, onde pessoas vão estar ali jogando, vão estar ali trabalhando em um determinado tema. E aí essa ideia também acontece, mas obviamente nesses casos não são tão danosos para as pessoas, já diferente aí das fake news. Mas isso daqui acontece e a gente já observa aí e a gente tem que tomar muito cuidado. Para exemplificar, né, essa ideia das fake news, olha, não vou trazer nada muito polêmico para vocês. Vou trazer uma das informações, um tema aí que era muito conhecido muito tempo atrás, na verdade lá no século 17, que era a teoria da abiogênese, onde o que as pessoas pensavam naquela época? Olha, se eu de repente tenho ali um lixo jogado, um monte de roupa suja ou até algum resto de comida, as pessoas pensavam que o fato desses objetos estarem ali, esses objetos de repente se transformavam e aí a gente via o aparecimento, né, de moscas, ratos, baratas. Então, na mentalidade de que esses alimentos, essas coisas sujas, de repente se transformavam em seres vivos, né? E aí, a partir dessa proposta, era criada a ideia de que, olha, a origem desses animais está a partir desses temas, dessas coisas aí que são jogadas sujas. Mas a gente sabe, obviamente, que não é bem assim. Então, a lógica era, de repente, existe um monte de lixo, um monte de coisa, e essa coisa se transforma em animal. Mas a gente sabe que existe aí um problema, e isso foi muito facilmente caindo por água abaixo, né? Basicamente, se você joga essas coisas dentro de um pote, por exemplo, ou dentro de uma caixa totalmente lacrada, totalmente fechada, esses animais simplesmente não vão aparecer do nada. Então, essa teoria, essa informação que era propagada pelas pessoas, cai por água abaixo aí muito facilmente. Então, qual que é o problema que a gente observa nessa teoria principalmente? Não existe aí um método científico
que é também um tema que está sendo muito utilizado, muito falado aí, principalmente na ideia de geração de uma vacina da Covid. Olha, a gente precisa ter métodos científicos, ter formas de validar se todo aquele processo que está sendo desenvolvido, que está sendo utilizado, ele é válido e a gente precisa confirmar não somente em um determinado local, mas todo mundo ou várias pessoas, vários estudantes, vários estudiosos precisam verificar se realmente aquele processo está correto. Isso é método científico e a partir desse método científico a gente consegue gerar uma indução, a gente consegue levar um conhecimento real para as pessoas. Então, a partir dessa teoria, dessa indução, eu poderia falar para você o seguinte, olha, como é que a gente cria uma indução? Eu poderia simplesmente falar, olha, nessa imagem eu estou mostrando para vocês que as linhas são retas e os quadrados são todos iguais. Então, o que vocês tenderiam a induzir nessa ideia? Olha, se eu estou falando que elas são retas, estão todo mundo igual, quando vocês observam essas coisas, vocês talvez não estejam vendo aí essas linhas muito retas, esses quadrados de um tamanho perfeitos. Então, a gente fica meio com uma pulga atrás da orelha ali, pensando, nossa, será que essa indução que foi criada, ela está real aí? Ela está funcionando? Ou ainda, né, eu posso mostrar aqui para vocês esse vídeo, esse It's Machine, ele simplesmente utiliza notas musicais que parecem estar aí a todo momento aumentando de tom. Só que fica um pouco estranho, né? A gente ter um tom infinito aumentando, aumentando, aumentando. Isso daqui a gente sabe que não seria muito possível. Mas o formato como foi utilizado parece que está funcionando. Então, olha só. Pois é, né? Muito estranho, mas parece que realmente está funcionando. E por fim, gostaria de mostrar para vocês que isso está também associado à matemática. Essa ideia de a gente ter métodos, a gente poder criar notícias falsas, a gente também tem que tomar cuidado com isso na matemática. Porque muitas vezes as induções matemáticas também vão levar a gente aí a gerar erros, a gerar falhas. Então eu mostro para vocês aqui uma que é extremamente famosa, que seria a prova de que o número 2 é igual ao número 1. Então olha só como que foi desenvolvida essa proposta. Então vamos lá. Vocês primeiro pegam duas variáveis, uma variável A que ela é igual à variável B e elas são diferentes de zero. E aí vocês vão desenvolvendo o cálculo da seguinte forma, olha, A é igual a B, isso daqui a gente sabe que está correto. E aí se por um acaso a gente multiplica os dois lados por A gente vai ter A ao quadrado que é igual a A vezes B. Até então, nada demais. A partir deste ponto, a gente vai subtrair os dois lados por menos b ao quadrado. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado vai ser igual a ab menos b ao quadrado. E aí, esse termo, ele é um produto notável. Este termo, do lado de cá, a gente pode, por exemplo, colocar o b em evidência. Então, esse produto notável, ele é
A mais B vezes A menos B. E quando a gente coloca aqui o B em evidência, a gente tem B vezes A menos B. E aí, qual que é o procedimento que a gente faz aqui? Se do lado esquerdo a gente tem A menos B e do lado direito a gente tem também A menos B, a gente pode simplesmente cortar estes dois termos. Cortando eles, a gente fica com A mais B é igual a B. Bom, mas a gente sabe que A é igual a B, né? Então, a gente pode substituir esse A por B. Então, a gente tem 2B é igual a B, ou seja, 2B é igual a B. Se a gente corta o B, a gente retira o B dessa equação, a gente tem como resultado que 2 é igual a 1. Olha, é meio estranho, mas é uma indução extremamente falsa. Ela está incorreta, né? Obviamente, mas é a proposta de, olha, eu consigo ludibriar vocês, eu consigo levar vocês a ter um pensamento que parece ser verdadeiro, apesar de eu saber muitas vezes que ele é falso. Então eu estou também nessa proposta utilizando a ideia da indução ao engano. Por que a gente tem uma indução ao engano? Olha, esse termo aqui, A menos B, se o valor de A é igual a B, então a gente não pode cortar este termo aqui, porque seria 0 vezes alguma coisa e aqui 0 vezes alguma coisa. A gente não pode cortar este zero e dar continuidade no nosso cálculo. Por isso que está errado. Então, a gente tem que trabalhar com também consciência e sabendo aquilo que a gente está utilizando na matemática. Beleza, gente? Bom, na próxima aula vamos aí trabalhar com a indução matemática propriamente dita e a gente vai verificar como é que a gente consegue desenvolver ela, como é que a gente consegue observar essa indução acontecendo. Valeu, gente. Até mais.